Meus amores, consultório de família começando agora, portas abertas. Pode entrar, pode ficar sempre muito à vontade. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje eu quero tratar com você sobre ameaças à infância. Nós vamos pensar sobre como nós também, ou devemos, sobretudo, considerar o que importa no cuidado com as crianças, com os adolescentes também. Isso significa dizer com a vida da família. Nós vamos falar sobre abusos, nós vamos dar uma atenção ao abuso sexual e os seus efeitos. E isso é um assunto de todos nós, de pais, avós, tios, conversa para os professores, para os educadores, é para todos nós que nos importamos, para os pastores, para os que são religiosos, porque às vezes nós vamos colocar as demandas da vida meio embaixo do tapete para fazer de conta que isso não está presente nas igrejas, nas famílias dos cristãos, mas acredite, está. E nós precisamos levar isto muito a sério. Então, fica com a gente, o seu consultório está no ar e a minha intenção é de que seja, mais uma vez, um programa que faça a diferença para você. Para você que sofreu abuso, por exemplo, fica aqui com a gente. Minha convidada de hoje é psicóloga, doutora em psicologia, Tânia Alves. Não é parente, mas eu diria pai, por que não, né? Tânia, bem-vinda, tudo bom? Tudo bem, garota, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigada, elegantíssima, gente. Minha querida, conta pra gente quais são as ameaças à infância que você considera ser importante para a gente levar em conta hoje. Bom, a gente começa falando que a criança no geral, ela é vulnerável, né? Criança é vulnerável. E uma das ameaças, a pobreza extrema, né? A criança, ela se torna muito vulnerável quando ela vive num ambiente extremamente pobre, onde os pais ou os cuidadores não têm condições financeiras de dar uma boa educação, saúde, os cuidados básicos mesmo, né? Mas a gente vai trabalhar um pouco mais a questão dos tipos de violências, né? Que é a psicológica, a violência física e a sexual. No caso da violência física, Darleide, os números são alarmantes, né? De pessoas e crianças que sofrem violência física. E essa violência é um tipo de violência, entendam que ela é mais fácil de ser percebida, diagnosticada, né? A gente percebe que temos uma cultura, eu sou pernambucana, né? Você também é do Nordeste. Eu morei num país da África onde a violência física ela era assim algo assustador. Tinha o dia da surra, um exemplo. Sério? No ano tinha o dia da surra. Eu convivi naquele país por um tempo, uns 3 anos, e lá eu estava, né, tinha coisas que chocavam bastante, mas muitas coisas me remetiam à minha história, ao meu país. É muito, assim, a linguagem da violência física, da correção, é muito do bater. Ela é admitida. Né? Tranquilo, porque se você errou, você precisa ser... tanto que lá tem o dia da surra. E em alguns lugares aqui no Brasil, o dia todos os dias. Né? É a hora que der. Achar que deve. Então, isso é algo... E aí tem outras questões, que é, por exemplo, mas como? E a gente sabe que hoje no nosso país tem leis que falam sobre isso. E você já ouviu, e talvez já tenha falado sobre isso também, e aí, como é que faz? Pode bater ou pode não bater? Lembrando sempre que a agressão física, aí fala assim, não, mas a agressão física é quando você pega e espanca. Não, não deixa de ser violência, tapas, socos, puxões de orelha, cascudo. Quando eu penso em cascudo, eu acho que o pessoal em casa deve saber um cascudo. Espero que nunca tenham experienciado isso. Não deixa de ser. É aquele movimento da mão fechada. Gente, fechada. Bater aqui com... E tacar na cabeça da criança. Né? Então, assim, puxões de orelha, empurrões, é violência. Então, isso ameaça a saúde da pessoa. Tem crianças, inclusive adolescentes, que têm prejuízos físicos com agressões de pai, mãe, cuidadores. Então, isso é uma forma de vulnerabilidade também, ameaça da saúde e à integridade da criança. A violência psicológica, ela é mais difícil, porque ela não deixa marcas físicas, né? Ela está ali, ela é muitas vezes
até discreta, tal. Como é que é feito isso? Através de xingamentos, né? Apelidos, aquelas brincadeiras que tá legal para um e não tá para o outro. Bullying na escola é absurda a quantidade. Eu atendo crianças, adolescentes que vêm com queixas nada a ver com bullying. Por exemplo, criança ela não quer ir mais para a escola. A criança começa a cair o rendimento escolar. Aparecem algumas questões, inclusive questões na própria pele, no corpo da criança, porque ela na escola é ameaçada, ela sofre bullying e muitas vezes, o que preocupa é que muitas vezes a criança está nesse contexto de violência, porque é um tipo de violência na escola, e os pais dizem assim, ó, que eu acho isso, deixa eu bobeira, filho. Ah, vocês são crianças, se entendam lá. Criança resolve com criança, criança não resolve nada. Criança não tem maturidade cognitiva, emocional para resolver. Então, os pais precisam estar atentos. A violência psicológica, ela traz muito dano. Outra questão é aquela geladeira, aquele filho, aquela criança que você não olha no olho, que você não valida uma queixa, uma tristeza. Eu lembro, e não foi por maldade, eu sei que não foi, uma vez criança, a minha mãe, eu tive uma questão lá com brincadeira com a irmã, jogando almofada, brincando com o travesseiro. E eu lembro que a ponta do travesseiro bateu no meu olho. Eu entrei em pânico, porque bateu e você fecha o olho, você não consegue abrir. E começou a lacrimejar. E eu lembro que eu chorava, eu estou cega. A minha mãe olhou assim de canto, falou, brincadeira dessa menina. Eu só vim entender isso lá na frente, né? Quando eu entendi que eu não foi validada a minha dor. Fui ignorada, de certa forma. Então, xingamentos, isolamento, isola a criança, não valida as queixas que ela traz. Tudo isso vai deixando a criança numa situação com sentimentos de não importância, de não merecimento. E aí a gente entra, aqui a pincelada é mais rápido, né? Mas vamos entrar mesmo na questão do abuso, da violência sexual. Bom. Aí, como diz o outro, aí a coisa fica... ainda mais grave. Muito mais grave. Mas eu acho interessante que a gente leve em conta os tipos de abuso citados anteriormente, né? O psicológico, com essas variações, né? Que se dá no meio familiar quase que como natural. Claro, temos visto já alguma mudança, não sei dizer se de tanto para melhor, mas já não temos, por exemplo, os castigos físicos como o uso do milho, né? Quando nós éramos ajoelhados sobre milhos para ferir, para machucar, para te fazer lembrar da desobediência cometida, uma violência, um castigo físico, né? As surras, os pontapés, enfim, e ainda... no que diz respeito a esse silenciamento entre pais com seus filhos, esse castigo do silêncio. Eu lembro que em alguma situação a minha mãe ficava sem falar comigo, sabe, de um dia para o outro ficava aquele clima, aquela tensão. Então, o que dizer? Como é que lida com esse tipo de registro que fica, como você disse, lembrou do dia, trabalhou isso, lembro do dia que sua mãe não considerou, você estava pedindo ajuda, né? Como é que a gente, então, passa disso para um outro lugar, pensando em que já cresceu, que já é adulto, por exemplo? Tá. Eu queria só voltar um pouquinho, Darley, dessa questão de as mães, né, que estão nos ouvindo nesse momento. Estar realmente atenta. Né? É birra. É problema entre os irmãos. Eles estão brincando a mãe, ele está me xingando. Mãe, ele falou isso comigo. Vamos sentar lá, vamos chamar a criança, vamos conversar. Olhar nos olhos da criança, acolher, né? As pessoas não têm mais tempo para isso. Eu não quero fazer uma crítica aqui aos pais que trabalham, não é isso. Mas é importante. No momento que você, como cuidadores, como pais, você se tornam pais, você tem que assumir algumas responsabilidades. Não dá para terceirizar isso. São coisas muito básicas que vai repercutir de uma forma ou de outra na vida adulta. Mas o que é que eu faço com isso? Eu sempre volto para aquela história da lei da criança interior. Um adulto que não está curado, não tem sua história, seus traumas, suas memórias desadaptativas resolvidas,
isso vai reverberar na criança, no seu filho. Entende? Então, assim, eu preciso cuidar disso, eu preciso me cuidar. Então, eu falo para as mães, nesse momento, estarem atentas, os pais, os cuidadores. O que é que tem meu nisso? O que é que tem no meu lidar com os meus filhos que eu não dou conta, muitas vezes? Não é? Que eu ajo de qualquer maneira, de qualquer forma. Então, eu preciso estar atenta justamente. Então, o que é que eu preciso fazer para mudar essa história? É isso que você está me perguntando. É isso mesmo. Exatamente. E aí, mas aí eu pego o gancho que você traz, e assim, não é uma crítica, uma acusação, mas é chamar você para a responsabilidade de se reorganizar para não derramar sobre o outro. Mas isso vai acontecer. Não adianta você procurar uma maternidade perfeita, uma paternidade perfeita. Isso não existe, porque nós temos histórias, ou uma história para dar conta de que agora o que vai pedir da gente é parar, como diz o Dr. César Vasconcelos, dar 2 passos para trás e se enxergar nessa situação nova. Eu disse que, por exemplo, a minha mãe, em algumas situações, eu lembro de ela fazer silêncio. Ficava aquele clima pesado, mas quem é a minha mãe? É alguém que foi deixado pelos seus pais quando ela tinha 6, 7 anos de idade. Foi abandonada pelos pais, ela foi deixada para trás. Então, olha a marca. Então, não é eu parar e dizer assim, porque a minha mãe fez assim. Não, olha, de fato, isso ocorreu, mas a história dela, olha de onde ela vem. Cabe a mim dizer se eu darei continuidade a essa história ou se eu estanco essa história a partir de uma decisão que vai requerer cuidados. Sim. E é isso que você está dizendo. Esteja atenta, esteja atento, cuidadoso com isso. E aí eu, de fato, te fiz uma pergunta sobre, e agora? Me dei conta, Tânia, o que eu faço da vida? Ok. Cuide da sua criança, né? Porque a gente está falando dos nossos filhos, né? Cuide da sua criança. Todos nós temos uma criança interior que possivelmente tem alguma ferida, porque ninguém passa ileso. Não. Ah, minha família é maravilhosa, massa, valeu, ótimo, mas tem feridas. E isso tem a questão da violência transgeracional, quando você fala que a sua mãe, em algum momento, negligenciou, errou, falhou, porque ela repete. É muito mais fácil, né? Eu fazer algo que eu já sei fazer, do que criar. Agora, como você falou, e tá tudo bem, a gente escuta falar, a gente escuta, a gente lê, inclusive, mas eu faço o quê? Porque, Darleide, eu atendo muita família, né? Eu trabalho muito com família, criança, adolescente, e é assim, angustiante ver alguns pais, especialmente as mães, elas estão mais nessa linha de frente, e falar assim, eu não consigo fazer diferente. O que é que eu faço na minha linha de trabalho, de abordagem, né? Sistêmica familiar e EMDR? Eu falo, vem você, mãe. Venha você. Vamos cuidar da sua criança interior. O que é isso? O que significa criança interior? É a história de vida dela. Então, é para a sua história de vida que você precisa estar atenta. Como foi? Você colocou, Darleide, a minha mãe. Olha o processo que você teve todo para chegar nesse momento e falar assim, eu entendo a minha mãe. E você sabe que em alguns momentos, muitas vezes até sem você perceber, de forma inconsciente, vem algum gatilho daquela história. Mas o adulto, eu não falo assim, o adulto é adulto, não, o adulto precisa cuidar, se responsabilizar pela história dele. Porque quem vai pagar o preço alto vai ser seus filhos, as pessoas que convivem com você. Então, é o cuidado. E como é que eu cuido disso? Tá, Tânia, como é que eu faço isso? Tem pessoas que nunca vão entrar numa terapia, por vários motivos. Mas se você tem condições de procurar um psicólogo, um terapeuta, vá atrás. Cuide da sua saúde mental, da sua história. São traumas, muitas vezes. Às vezes não são traumas absurdos. Fala, não tem trauma nenhum, não lembro de nada. Por exemplo, essa situação que eu contei, o que tem a ver, meu pai? Eu simplesmente chorei, mas eu sei a angústia que eu senti. Eu estava cega. Para mim, eu estava cega. Nunca mais eu ia ver. A minha mãe olhou de canto e falou, estão brincando, brincadeira das meninas, e saiu. Aquilo, então, olha o sentimento de não ter importância, não ser cuidada. Você entende? Claro. Então, eu diria para você, cuide da sua história de vida, da sua infância. E aí você vai entendendo, resolvendo suas questões e a gente vai cuidando do outro. Então, quando você entende que a violência, ela é crime, eu penso que é o importante você já falar assim, peraí, eu preciso dar 4 passos atrás. Eu estou tendo atitudes criminosas com meu filho? Porque é crime, né?
E o problema é que a criança, ela não tem, principalmente da violência psicológica, ela não tem ninguém ali para testemunhar. Né? Uma surra, um empurrão, né? Você consegue ver. Mas a psicológica, muitas vezes, ela é muito sutil. Então, ela não tem alguém para dizer assim, ah, você está... Até porque, geralmente, acontece no ambiente familiar. Quais são as falas que denunciam abuso psicológico dos adultos para com as crianças no seio familiar? Por que eu faço essa pergunta, levando em conta que, muitas vezes, se justifica pela impaciência, pela correria, se justifica. Então, tem algumas falas que dizem assim, mãe, quando você trata assim, pai, quando você trata assim, e de novo, ai, não é para culpar. Mas se bem que às vezes é preciso a gente levar em consideração a culpa para ela nos redirecionar. Falei, opa, estou pecando aqui. Você prefere o quê? Culpa ou pecado, né? Ó, Mente Feliz, nós estamos falando de traumas, estamos falando de ressignificar a história, nós estamos falando sobre infância e a história que a gente carrega de lá, a criança interior, né, que dizemos ser aquela infância não resolvida, não tratada, mesmo quando nós já somos gente grande. Está aqui essa sugestão para você. Ligar para a gente e pedir a revista Mente Feliz. Ela foi escrita por um psiquiatra que quer muito, tem muito interesse que você vá bem em lidar com as suas questões mais profundas. Nós vamos encontrar aqui temas que são do nosso dia a dia. A necessidade de perdoar, a necessidade de ver-se perdoado, a necessidade de lidar com as compulsões, com os pensamentos compulsivos, como também entender a relação mente e corpo, que a gente chama de psicossomática, como que trabalha corpo e mente, para que nós tenhamos paz, saúde, controle emocional e outros tantos temas da revista Esperança Novo Tempo, chamada Mente Feliz. A cura para a ansiedade, a cura para a depressão, uma vida leve começa aqui. Entre em contato com a gente, pede a sua, 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Precisa pagar? Vai chegar boleto para você? Não. O que vai chegar para você é uma revista com muita, mas muita esperança junto de que você viva bem, viva feliz, seja curado, seja mudado. Isso é uma ferramenta para você ter em mãos, junto com a Bíblia Sagrada, encontrar-se ali. Deus tem interesse de que a sua mente seja curada, destravada. Só liga para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. E a minha conversa aqui continua com a psicóloga Tânia Alves e a história vai ficando ainda mais séria, porque agora nós vamos falar sobre abuso sexual e as suas consequências. E neste mês nós estamos pensando sobre, a partir de uma campanha que a Igreja Adventista tem já há mais de 10 anos, acho que estamos agora no 12º ano da campanha Quebrando o Silêncio, tratando sobre o abuso sexual e quão importante é levar em conta que nós temos vivido muito isso dentro de casa, não é para fora, é dentro de casa. Tânia, o que dizer sobre o impacto do abuso sexual e como ele se dá sorrateiramente, muitas vezes, por ser justamente no meio familiar? Eu confesso que quando eu entro em contato com esse tema, ele mexe muito comigo. Por que ele mexe muito, Darleide? Porque quando você pensa que nós temos dados que a metade das crianças no mundo, criança e adolescente, já sofreram algum tipo de violência, incluindo a violência sexual. É terrível. E que esse tipo de violência, ele acontece mais em 2 ambientes. Ele não acontece na rua, né? Ele não acontece. Ele acontece dentro de casa. Imagina, no seio familiar, um lugar onde se entende que seria o lugar mais seguro para a criança. Porque você consegue fechar as portas, você consegue colocar alarme, câmera para tudo que é lugar. E proteger você, a sua família, de alguém que vem de fora para dentro, mas não de dentro. Então, é desesperador pensar que a maior parte dos casos de violência sexual contra a criança e adolescente, elas ocorrem com as pessoas da família ou conhecidos. Aquela pessoa que você confia, que você abre suas portas, que você recebe, que mora muitas vezes com você. Esse é um dos ambientes. E o outro ambiente, que podemos falar um pouco mais depois, é o ambiente religioso. Isso é desesperador, né?
os dois estão muito próximos, o ambiente religioso com a família. Tá, então vamos lá. Por que me deixa assim impactada? Eu sofri abuso aos 8 anos de idade. Não foi na minha casa. A minha mãe me levou e eu queria falar um pouco sobre isso. Sim. Eu sou muito neurótica, sabe? Dificilmente eu faço uma palestra sobre qualquer assunto que eu não fale assim, eu vou abrir uma janela aqui. Eu preciso alertar você. Eu não consigo fazer isso sem falar sobre uma janelinha. Cuide dos seus filhos. Sejam mães neuróticas. Eu queria falar aqui para você em casa. A violência, o abuso sexual, ele não só acontece no seu vizinho. Olha bem para mim. Eu não sei a sua família, se você tem filhos, netos, quem você tem em casa, mas aonde tiver uma criança, nós precisamos ter todo o cuidado do mundo. A criança, ela, por si só, ser criança, ela já é vulnerável. Então, essa história de deixar meu filho na casa da vizinha, você vai para a casa do tio, do avô, é neurótica mesmo, seja neurótica. Não deixe. Você vai junto, você vai dormir junto. Não deixe a criança com estranhos, muitas vezes. Aí vem a questão da lei de, mas eu preciso trabalhar fora. Gente, põe câmera em casa e avisa para a pessoa. 80 e poucos reais, aqui tem uma câmerazinha que você coloca em alguns pontos da casa e tá ok. Então, essa coisa de falar assim, olha, vai dormir na casa de fulano, é tão amigo, gente, eu conheço tão bem, não, é a família. Não deixe a criança só. Se vai dormir na casa de alguém, você está junto. Você vai acompanhar. Porque os números são absurdos. Quando eu falo para você que eu sofri abuso sexual aos 8 anos de idade, foi algo desesperador. Assim, ficou muita coisa assim no ar. Eu não sabia o que estava acontecendo, porque minha mãe foi na casa de uma grande amiga dela e precisou, não sei até hoje o que aconteceu, me deixar na casa dessa amiga. E elas viajaram. E ela me deixou com 2 crianças pequenas, igual a mim, o menino um pouco menor e a menina mais ou menos com 8 anos da minha idade, com o pai delas. E nós fomos dormir num quarto lá, o garotinho em cima e eu deitada na cama embaixo, a menina para um lado e eu para o outro. Eu lembro que foi uma coisa assim muito rápida no sentido de que eu não fui preparada para dormir lá. Inclusive, a minha roupa, eu estava com a roupinha que eu cheguei. Eu lembro como hoje, Darleide, poucas pessoas vão lembrar de uma situação que estava brincando, tal, a roupinha, o sapato, não vou lembrar disso. Mas é tão traumático que isso colou na minha mente. Eu lembro, estava com o vestidinho que minha mãe fez, que dava um lacinho atrás, vestidinho franzidinho, e eu deitei, fui dormir, entramos no quarto, e eu dormi, estava segura, na casa do tio fulano de tal lá. E, de repente, eu só acordei percebendo ele mexendo nas minhas partes íntimas. Desesperador. E aí eu acordei assustada e aí ele saiu do quarto, passei a noite em vigília, peguei o laço aqui e me amarrei toda. Agora você imagina a sensação, o desespero, porque ele poderia entrar ali a qualquer momento. Terrível. Então, era uma pessoa extremamente confiável. Era um amigo da minha mãe, da família. Então, assim, não tinha filhos pequenos, todos pequenos. Não faria com outra criança, já que era pai. Sim, teoricamente não, né? Então, assim, não tem negociação, Darleide. É dentro de casa. Aí a pessoa fala, nossa, é verdade. O que está acontecendo? É verdade, então se é verdade, abra os seus olhos. É impressionante quando eu vou fazer palestras em vários lugares. Parece que é uma coisa nova. Quando você começa a falar, a pessoa fica impactada assim, olha para você. Passou aquilo, ok, é com fulano. É a história dela, não é com ela. É com você. É com você. Se você tem filhos pequenos, e mesmo adolescentes, esteja atento. Vai dormir. E às vezes, que é muito terrível, o irmão mais velho, Darleide. O irmão mais velho. Situações que eu já vivi, presenciei e atendo até hoje, situações muito tristes. Porque você veja a situação, um irmão de 15 abusa a criança, a irmãzinha de 5 anos. Dentro de casa e aquilo se perpetua por um tempo. E aí se torna mais difícil ainda de os pais admitirem uma coisa dessas. Porque o filho, amado, o filho mais velho. Imagina, não é de se admitir uma coisa dessas. E aí entra a negação das possibilidades de que dê margem para fatos, né, como este.
Eu lembrei que eu havia anteriormente dito para você, pensando em algumas frases que as mães dizem no dia a dia e que pode ser abuso psicológico. Quando eu voltei aqui de dizer para você pedir a revista Mente Feliz, eu já entrei no tema que é abuso sexual, mas no outro momento a gente fala sobre essas falas que sugerem ou são de fato abusos psicológicos. E agora a gente vai continuar nessa toada aqui do abuso sexual, porque isso é muito sério. Muito sério. E assim como nós muitas vezes vamos ver gente dizer assim, ah, bobagem, é de fato, coisa de criança, eu passei por isso e estou viva. Eu não morri porque eu apanhei, eu não morri porque gritaram comigo, eu não morri porque eu ficava de joelhos sobre milhos, caroços de milhos, eu não morri porque a minha mãe fazia caras e bocas, eu não morri porque meu pai... Será que não morreu? Será que chega uma hora na vida que não precisa a gente se dar conta de assim, eu acho que tem um pedaço de mim que é morto mesmo, é tanto que eu não sinto, é tanto que eu não dou conta. Será? Então, não estaríamos nós também, de alguma forma, negando ou justificando para a gente continuar reverberando o que aconteceu com a gente lá atrás? Será que também não tem uma negação de, assim como você nega, não, bater, a xingar, será que não tem uma negação também dos abusos sexuais ocorridos dentro de casa? Vamos conversar mais sobre isso, nós vamos fazer uma pausa, é o tempo de você ligar para a gente e pedir a revista Mente Feliz 12 21 27 31 21. Como lidar com abuso, como lidar com o sofrimento que você carrega aí na alma sozinho? 21 27 31 21, nós já voltamos e continuamos com você aqui no seu consultório de família. Até já! Abuso sexual, que é tão presente na vida das pessoas, e eu lembro de muitas histórias de pessoas que relatam ter contado lá atrás para os seus pais, quando eram crianças, e os seus pais não ouviram, não acreditaram, ou disseram assim, fica quieto, é o seu tio, é o seu pai, é fulano, é cicrano. Silêncio. E a dor calou para quem sofreu o abuso. Para manter o status da família, para manter a religião. Não é verdade? É uma realidade. Eu estou conversando hoje com Tânia Alves, que é psicóloga, e o assunto agora transcorre sobre abuso sexual. Tânia, quais são os prejuízos que restam do abuso sexual? Nossa, Dalídia, são muitos prejuízos, né? Um dos prejuízos é justamente a questão da baixa autoestima. Não cuidaram de mim, não me protegeram, eu não mereço amor, eu não sou importante. Aquilo que você falou agora, o deixar para lá. É muito recorrente essa queixa de que sofreu, já foi difícil, né? Sofreu abuso sexual ali, mas se descobriu que teve. Eu queria primeiro falar suspeita, não sei como, mas vamos pensar assim, quando você suspeita que há alguma coisa errada ali, você desconfia, porque você já leu, porque você assistiu o consultório de família, você viu algumas dicas de que, olha, fique atento, porque a criança pode sinalizar, assim, tal. Há uma dúvida, corre atrás. Investiga. Nem sempre você vai perguntar, e nem deve perguntar à criança direto. Olha, aconteceu isso e isso, ou fizeram isso com você? Não. Você não vai, não deve, assim. Nunca, não tem a forma. Mas só sucede quando você entender que não teve nada. Zerou, não tem nada realmente, tal. E muitas vezes é importante você procurar um profissional que vai conduzir, que vai trabalhar isso. Quando tem já, né, assim, ocorreu o abuso, é importante, primeira questão é proteger a criança. E aí é quando a questão acontece, Darlete, você também fez menção. Como é que eu vou fazer se o meu filho mais velho foi o abusador? Se titio, se vovô, meu pai, meu irmão, né? Então, aí começa um dos prejuízos a criança ela ser negligenciada. Isso é não só abuso sexual, mas psicológico, porque é negligência. Entendeu? Essa é muito recorrente a queixa assim, olha, eu falei para os meus pais, ou eles descobriram, mas nada aconteceu. Nada aconteceu
com o criminoso, com o abusador. Mas na vida, aí do que você perguntou, prejuízo é imenso. Muitas vezes, e é muito comum, a pessoa desenvolver algum problema, inclusive algum transtorno mental, né? A depressão é muito comum ocorrer quando isso acontece, não é tratado. Não só a questão da baixa autoestima, mas a questão também de isolamento. A criança começa a isolar. A criança tem muitos prejuízos na vida adulta, né? Porque é interessante que eu tenho uma teoria, nunca nem li sobre isso, de repente eu vou pesquisar mais, mas o nosso pai, né? Porque esse não vacila com a gente, que é Deus. Ele nos fez com um mecanismo de defesa muito importante. Porque imagine você, uma criança pequena ainda, lá na primeira infância, segunda infância, ela sofreu algum tipo de violência, né, sexual, e ela dá conta da gravidade daquilo. Ela não teria suporte psicológico, emocional para dar conta disso, não tem como. Então, eu entendo que Deus, de alguma forma, aquilo é protegido, mas não quer dizer que aquilo não venha em algum momento trazer alguns prejuízos. Como, por exemplo, no relacionamento, na intimidade sexual. Eu te falo com muita tranquilidade, eu tive muita dificuldade com isso. Porque eu não fui estuprada, mas eu fui abusada. Então, um toque saudável que meu esposo tinha comigo, eu não tinha noção do que era aquilo. Aquilo vinha muito forte, aquilo era um gatilho que eu não tinha noção. Então, isso traz muitos prejuízos na intimidade do casal, né? Questões emocionais. A pessoa fica muito mais fragilizada, insegura. Aí repercute no trabalho. Aquela pessoa que está ali, mas não deslancha na carreira, não consegue realizar algumas coisas, é uma pessoa extremamente capaz, mas tem insegurança, desconfiança. Poxa, foi alguém tão próximo. Outra questão é a do não merecimento. Eu gosto de falar isso porque é muito comum. Eu não mereço nada bom. Aí, se eu não mereço nada bom, eu vou casar com qualquer uma pessoa. Eu não vou ter critérios para isso. Eu vou me submeter a situações muito ruins para mim, prejudicial no trabalho, na sociedade. Eu não vou cuidar de mim, o autocuidado, tudo isso pode ser afetado, entende? Quando você passou por uma situação de abuso, lembrando sempre que cada pessoa vai agir diferente. Claro, claro. Né? Eu sofri abuso, mas não foi assim. Claro, cada um vai lidar com trauma de forma diferente. Mas, geralmente, ninguém passa por um abuso. Agora, ileso. E, Tânia, você comunicou aos seus pais, quando sua mãe voltou de viagem, você falou, ocorreu alguma reação pós aquele momento? Muito boa a pergunta da Leide. Quem fala? Como falar para a mãe que... Primeira questão que vem, e é muito comum, é a culpa. Você começa a sentir culpada. E assim, o que aconteceu? Porque ele fez uma coisa ruim. Eu fiz alguma... Porque não é assim, olha, quando acontece alguma coisa, era assim que era comigo, por exemplo, em casa, se acontecer alguma coisa, você foi culpado. Se brigar na rua, você vai apanhar em casa. Eu podia apanhar, eu sofri muito bullying na escola, muito bullying na escola, porque tinha uma lei. Se você brigar fora, brigar era se defender, porque eu precisava me defender. Eu não podia. Então, eu seria culpada, eu apanhava de novo. É uma cultura muito assim mesmo, sabe, da opressão, você não pode, você... E nós não tínhamos, como é que eu ia falar? Abrir a boca, jamais. Então, assim, aquilo ficou guardado, Darlene, eu posso te falar, inclusive, lembrando aqui. A minha mãe faleceu há 7 anos e ela morreu sem saber disso. Não tinha espaço para isso. Não tinha espaço. Né? Você fala, mas você cresceu, você não tinha espaço para isso. Casei muito cedo, fui embora de casa, vim para São Paulo, isso passou, entendeu? Aos 15 anos de idade, eu quase fui estuprada por um advogado. Por que eu estou trazendo isso, Darlene? Talvez até misturando o que você trouxe aí, me veio à memória. A gente está falando da criança, né? E o adolescente. Não, mas já é grandinho, não tem problema. Sabe se cuidar. Nessa idade, de 15 para 16 anos, da família, eu era mais esperta. As minhas irmãs mais velhas, quando elas saíam com o namorado para ir para uma festinha, Tânia, você vai cuidar delas. Era mesmo assim. Eu cuidava dos menores dos mais velhos, que é péssimo. Cuidado vocês, pais, que têm a loucura de jogar para os filhos sua responsabilidade. Não é? Eu confio em você, você vai fazer isso. Não estou falando que o filho não devam todos se ajudarem em casa, mas tem algumas responsabilidades que não cabem aos filhos. Né? E aí, mamãe colocou isso para mim. Ou seja... Como é que eu ia falar? Esse advogado, eu vou contextualizar rapidinho aqui,
eu trabalhava numa empresa, eu queria sair da empresa. Eu fui negociar com a empresa e tal, que eu não queria continuar naquela empresa. E fizemos um acordo, mas o acordo não foi bem o que nós combinamos. Aí, na época, eu nem queria saber nada disso, mas minha mãe foi atrás, colocou um advogado. E esse advogado, na primeira audiência, resolveu tudo bonitinho e tal. E eu fui com ele receber a menina esperta. 15 anos para 16, que esperteza tinha, mas eu era a menina esperta. Fui com ele receber o dinheiro no banco, entramos no banco. Gente, a Avenida Cruz, Conde da Boa Vista em Recife, é uma avenida a maior, muito conhecida, muito movimento. Fui de manhã, abri o banco, estávamos lá. Pegou o dinheiro dele, eu saí, um advogado, lembra que é uma pessoa de confiança, claro, uma pessoa séria, tal. E ele foi, pegou o dinheiro e eu saí. Só que quando eu saí do banco, já com a cabeça ali e tal, vou embora para casa, toda empolgada, ele me acompanhou e disse, você vai fazer um teste. Eu arrumei um emprego para você. Aí eu, olha só, eu não falava porque eu era tímida. Emprego, teste, eu ia falar, eu não queria mesmo, que tinha outros planos na minha vida, mesmo. Ele foi me conduzindo na própria avenida, gente para cima e para baixo. E ele falou assim, tem um emprego aqui para você, porque ele descobriu o que eu tinha feito na época, datilografia, tal, recepcionista. Aí ele foi jogando o que ele sabia. Eu sei, da jeito que ele entrou no prédio lá, entramos, uma fila imensa para entrar no elevador. Eu não dava uma palavra, eu não falei assim, sim, mas como é que é isso? Não, uma criança, um adolescente. E eu era esperta. Entramos. Imagina se não fosse. Imagina. Aí, por que eu te falo isso? Como é que você fala para o pai, para a mãe, para alguém, que aquela menina esperta caiu num conto desse? Silêncio, entramos no elevador, no 7º andar desceu todo mundo, descemos, já nos dirigimos no corredor para uma sala que estava com a porta aberta, ou seja, um ambiente seguro. 3 mulheres no sofá e uma na recepção. Ele se dirigiu à recepção e falou assim, mais uma secretária para fazer um teste. Ok, eu falei, é isso mesmo, nem duvidei. Entrei, na hora que abriu, era um quarto, ele fechou a porta, guardou a chave, ele estava com a mala 007, e ali ele me jogou numa cama, tirou a minha, foi extremamente violento. Eu não sei nem se poderia estar contando isso aqui, porque é algo assim, o filho adolescente, ele também tem que ser cuidado, sabe? Foi terrível, terrível. Ele quase me estuprou. Aí eu corri para a janela, 7º andar, eu falei, vou me jogar. Eu ia me jogar na janela e aí ele, não pare, não aconteceu nada aqui. Aconteceu alguma coisa? Eu não falava. Corri para a porta, ele, fique tranquila, pegou a mala, abriu, mostrou a arma, falou assim, eu conheço sua mãe, seu pai, seus irmãos, sei onde você mora. Nada aconteceu aqui. Meu Deus. Desesperador. Quando você sai de uma situação como essa, de morte, você faz o quê, Darlene? Você corre para contar para a mamãe, para papai, para alguém, e você fala assim, meu Deus, quem vai acreditar em mim? Então, um dos prejuízos é esse. Por que isso acontece, Darlene? Porque não havia em casa um ambiente seguro para que eu pudesse falar. Então, eu queria que você, pai e mãe que está em casa, ficasse atento a isso. Uma das formas de prevenção é você ter um ambiente seguro, onde se fala das coisas. Você cria um vínculo de confiança. Eu não tinha esse vínculo com minha mãe, não é que minha mãe era má, perversa e tal. Ela só tinha 9 filhos para cuidar. Meu pai caminhoneiro na vida, trabalhando. E era para dar conta de tudo isso sem o conhecimento que nós temos hoje. Mas o pior não é isso, Darlene. É que naquela época não tinha esse conhecimento, mas hoje, com todo o conhecimento que tem, eu atendo pessoas que têm casos piores do que o meu. Hoje, no consultório, eu atendo famílias com casos que o pai estuprou, que o irmão mais velho abusou por anos, que situações de 50 anos atrás, 40 anos atrás. E você fala, mas como? Por isso que eu te digo, eu não deixo de falar onde eu vou sobre esse tema. Eu sempre falo, olha, esteja atento, proteja, cuide. E eu não falei, respondendo a pergunta, não falei. A essa questão também não falei. Porque não tinha lugar para isso, não tinha espaço para isso. Quando eu me casei, eu contei para o meu esposo. E foi muito bom, porque aí eu pude falar disso e falei do outro. Aí as coisas fizeram sentido, né? Tá, é isso, trata disso. E aí eu fui tratar dessa questão. Então, tem muitas pessoas, muitas mulheres hoje em dia sofrendo porque sofreu em algum momento. E sabe o que é interessante, é triste até pensar, que mesmo as que sofreram algum tipo de violência, agora especificamente a sexual, negligenciam. Sofreram, mas não estão atentas. Porque é algo que é surreal, é minha família. Eu conheço meu marido. Eu conheço meu pai, é o meu pai. É o meu filho, que nós falamos, você desarma. Darlene,
Eu queria abrir aqui um parênteses também, estejam muito atentas, principalmente pais de crianças atípicas. Uma criança que tem autismo não verbal, por exemplo. É assim, presa fácil para esses abusadores, porque ela não vai saber fazer uma denúncia. Mas tem formas, dependendo da criança, grau, a gente consegue trabalhar isso. Então, deficiência intelectual, autismo, todas as doenças, né, todos os transtornos, as questões que tragam alguma dificuldade de comunicação, de se defender, né, estejam atentos, atentas. Não dá para dizer que está tudo bem, que isso acontece lá com o vizinho, na televisão, no país X. É dentro da sua casa. Tem algum tempo alguns meses só que repercutiu a história de um pai que ia visitar a filha na UTI. Se não me engano, ela estava em estado de coma e ele abusava da filha naquela situação. Então, pensa numa criança com deficiência intelectual, com uma deficiência outra, que não consegue verbalizar o que está acontecendo. Os idosos, há idosos que sofrem abuso psicológico também e sexual também. É muito sério. E aí você conta histórias que remontam a muitos anos. Remonta a muito tempo. Mas a gente olha para a realidade e simplesmente acontece de novo. Então, lembra bem, 2 aspectos fundamentais. Criar um ambiente familiar em que se possa, que se fale deste tema abertamente com as crianças. Mas ao falar desse tema, terá sido necessário antes tratar da sexualidade, falar de sexualidade, o que é um grande problema ainda. O que é um grande problema? Nós dizemos, não, nós avançamos muito, nós falamos muito, nossos pais não falavam. E a gente fala de fato? A gente fala de verdade de sexualidade, a gente trata desse assunto respeitosamente, respeitando cada fase, cada momento da criança, para na adolescência nós falamos disso com tranquilidade? Ou ainda é um baita de um tabu entre a gente? Se não fala de sexualidade como um todo, como é que eu vou abordar abuso sexual? Se eu não ensinei aos meus filhos, nem mesmo os nomes dos seus órgãos genitais, se eu chamo de apelidinhos, coisinhas, e esse é um assunto tabu dentro de casa, como é que você vai abordar que ele se previna, que ele fale, que ele tenha abertura de contar caso algum toque estranho lhe aconteça? Como? Você entende que precisa que nós sejamos mais honestos com o nosso papel de pai, de mãe? Você entende que precisa que a gente tenha mais clareza sobre este assunto, que é de ordem geral da nossa Constituição, é de nós existirmos enquanto seres sexuais. Mas é tudo tabu, sua mãe, seu pai, silêncio. E a gente tem repetido esse padrão, entende? E é interessante ver como isso mexe com você mesmo, como isso traz para você uma vontade de dizer assim, gente, vamos falar desse assunto que para mim foi um segredo, né? E aí, como é que a gente parte desse ponto? Como é que a gente orienta os pais em definitivo, se a gente não trata desse assunto com clareza, Tânia? A comunicação, né? Esse ambiente seguro. O lar tem que ser um ambiente seguro. Aí eu vou piorar um pouco a situação da lei. A coisa sempre pode piorar. A gente fala assim, olha, vai atrás, converse com seu pai, com sua mãe. Mas quando um deles, especialmente o pai, é o abusador? Então. Você entende? O que é que faz? E aí? Você faz o quê? Você vai denunciar o seu marido? Você vai levar para a comissão se ele for um líder ou um membro religioso, faz parte de alguma comunidade religiosa? O que é que você vai fazer com isso? Tem que estar muito claro o seguinte, é crime. Crime não se resolve em comissão de igreja, porque isso era muito comum, tá? Aconteceu uma situação X, vamos juntar e vamos fazer alguma coisa aqui. Quantas vezes eu recebi ligações assim, olha, o que é que você pode ajudar aqui? Porque tem uma situação, nossa, é uma pessoa muito boa e nós não podemos perder essa pessoa. Oi, como assim perder essa pessoa? Você está perdendo, destruindo a vida de uma pessoa. Peraí, esse caso não é para gente. Tânia, você consegue avaliar a diferença que é uma criança acolhida, ou um adolescente acolhido, ou uma mulher, ou quem quer que seja acolhido, ou mesmo um homem, um garoto, meninos também são abusados sexualmente, viu? Adolescentes meninos também são abusados sexualmente. Em maior número as meninas, mas temos casos sim de meninos abusadores. Temos casos de mães, mulheres abusadoras sexualmente falando.
maiormente os homens, mas há mulheres também que abusam ou abusaram dos seus filhos, menino ou menina. Pasme, mas essa é a realidade. Há diferença quando, ocorrendo o fato, há um acolhimento? Do ponto de vista dos prejuízos da criança e do adolescente, esse acolher, esse ser ouvido, ser entendido, faz diferença da sua saúde, para a sua saúde mental? Total, Darleide. Esse também é um tipo de violência psicológica, que eu te falei agora há pouco, que é, não fizeram nada, não cuidaram de mim. Então, quando ela se sente protegida, porque é muito comum, muito comum. Poucos casos, eu falo assim, foi denunciado. Denunciaram. Ah, minha mãe e meu pai foi lá e resolveu. Tem pouquíssimos casos assim. Geralmente não fizeram nada. Não fizeram nada. E o pior não é não só fazer nada, entenderam, aconteceu, mas isso e aquilo, ou já aconteceu e acontece de responsabilizar. Por que você foi lá esse horário? Eu não mandei você fazer isso nesse horário, você foi para casa do tio fulano? Lembra que eu falei para você que eu não quero você lá? Então, faz toda a diferença quando essa criança ela é acolhida. E uma coisa que não deve abrir mão de forma alguma é você cuidar dessa criança, não só cuidando em casa, mas levar para um profissional que tem habilidade em trabalhar com essa questão de abuso. Porque é extremamente violento para uma criança entender que o irmão, que ela ama, o pai, a avó, o avô, que não abusou de um, porque é assim, quando contam, e é por isso que é importante a denúncia, por isso é muito importante. Quando você não denuncia, isso perpetua, a pessoa só vai parar o abusador quando a lei entra e fala, basta. Caso contrário, vai fazer fez com o sobrinho, vai fazer com o outro, com o priminho, com o vizinho, vai continuar fazendo. Então, a saúde da criança é outra. Quando você entende, acolhe, trata, tem que tratar, porque isso é como a gente chama de trincou o cristal. É uma marca para a vida toda. Eu já atendi paciente que em uma sessão, a gente zerou. Porque 40 anos depois do abuso, ela não foi por essa questão, foi por outra questão. E eu entendi que estava a pedra no meio para ela passar para o outro lado, era a questão. E veio a queixa, e em uma sessão, zerou, e ela falou, depois a gente vai fazendo o trabalho, e ela, Tânia, isso passou. Isso já foi. Resolveu. E quando você deixa essa criança, né? Então, isso pode trazer, então, muito importante, Darleide, é fazer o que você falou. Agora, por que numa sessão fez a diferença? É porque ela foi ouvida? Porque ela pôde falar sem julgamento? Por que destravou, por exemplo, numa sessão? Que diferença faz? Especificamente. O falar, o buscar ajuda? Toda a diferença, né? Quando você fala uma coisa que está... represada. Lembra quando a gente fala que quando a boca cala, o corpo fala. Você vai desenvolver doenças psicossomáticas, um monte de coisa. Quando a boca fala, o corpo sara. Mas não ficamos aí. Eu trabalho com MDR, né? Então, eu reprocessei por mais de 1 hora. Isso não acontece o tempo todo, não, tá? Sim. Tem um tempo, dependendo da pessoa que sofreu abuso, todo o contexto. Mas da resiliência da pessoa. Mas foi reprocessando. A gente volta à imagem, o dia. Eu falo sempre assim, olha, só faz quem é raiz. Porque dói na carne. Dói, você revive toda aquela situação. Isso não tem a ver com vou lá, voltar, fazer aquela questão de... Não, é a história que está lá, ela só vai lembrar e a gente vai reprocessando aquilo, através do reprocessamento, né? A estimulação do cérebro esquerdo, do hemisfério esquerdo e direito, aquela memória vem forte, dói pra caramba e aquilo vai perdendo aquela força e ela vai ressignificando. Porque ali vem a culpa, vem a raiva da mãe que não cuidou, do pai que não cuidou. Assim, geralmente tem isso. E essa história de sentir a raiva também foi calada, porque não pode sentir raiva de pai, não pode sentir raiva de mãe. Como assim? Você tem que guardar segredo. Você é uma pessoa muito má, porque você sente o que sente. Veja, e é interessante, para não dizer terrível, né? A gente salva o adulto, salva o pai, o tio, o vô. E eu entrevistei uma filha que teve um filho do seu pai e a sua neta nunca soube. E era assim, uma proximidade imensa e a mãe desesperada, mas aquilo permanece na família. Mas aí a gente sacrifica a criança para salvar o pai, o vô ou toda a família, mas um precisa ser sacrificado.
que é a criança, que é o adolescente, vai ser sacrificado em nome de todos os outros para não tocar no estado moral, no estado religioso, no status da família. Então, sacrifica-se um. Um morre para que outros permaneçam a vida que levam ao custo que é, né? Então, isso é de uma gravidade absurda. Tânia, nós vamos nos encaminhando para o fim. O que não podemos deixar de fora dessa conversa? Você colocou, e a gente tem falado sobre isso aqui, que é a dificuldade de fazer uma denúncia de alguém tão próximo, né? Não tem negociação. Crime, quem resolve é a justiça, é a lei. É um crime, mas vamos pensar da lei de que, infelizmente, é o que mais acontece de, exatamente o que você colocou. Abafou a história, tal. A criança precisa estar distante de quem fez o abuso. Então, eu diria para você, vamos pensar aqui. Teve a situação, você não teve coragem, qualquer questão que seja, não fez a denúncia porque foi seu pai, o seu marido, tal. A criança precisa ser protegida. Eu não estou falando que esse é o melhor caminho, não, tá? Não tem nada a ver. É realmente afastamento e a pessoa precisa pagar. E não é que teve uma de vingança, tem que pagar. Não, não é. Mas assim, ele cometeu, tem que se responsabilizar. A colheita é dele, porque se ele não faz a colheita, não assume o que aconteceu, ele vai repetir isso de novo. Então, a criança precisa ser protegida. E muitas vezes, olha que louco, ela tem que sair de casa. Mas como sair de casa? Tem situações que sai, porque esse homem não quer sair, porque nega, inclusive, em várias situações. Ele sai. Você não denunciou nada, você não fez o que tem que ser feito, tira de casa. Não fica na casa. A criança precisa ser protegida. E quem souber precisa denunciar, né? Deita lá sem, tem alguns outros meios de denúncia, pode ser anônima, ninguém vai saber quem foi. Precisa ser falado, precisa ser denunciado, com responsabilidade. Não é precisa assim, eu achei, eu pensei, não. Precisa, mas o alvo principal é proteger a criança. E acontece exatamente o que você falou, protege todo mundo, menos a criança. E aí vem muitos prejuízos, como nós colocamos. E se nós não cuidarmos, até a nossa posição religiosa faz esse movimento de cobrir, né? Perdoar, tá tudo certo. Perdão, misericórdia, graça, mas não ao custo de permanecer o abusador em companhia da criança abusada. Não é esse custo, não é assim que funciona. A gente precisa tratar desta criança como precioso, que é cuidar de uma vida que é vulnerável. Você entende, sabe? Consegue fazer e discernir entre uma coisa e outra? Porque o nosso discurso religioso é de permanecer, não, filho, perdoa. Não, filho, perdoa. Perdoa a mãe, perdoa todo mundo. Mas o silêncio em torno do assunto é para chamar o pecado pelo nome? É assim que a gente faz, no silêncio, no sacrifício de uma criança. E aí tem a esposa que continua, enfim, mantém-se. Portanto, levar em conta o que a gente precisa fazer para abrir os olhos e entender que o Evangelho, ele nos chama ao cuidado com os vulneráveis, com os enfermos, com os necessitados, com os que tanto carecem da gente. O Evangelho vai nos chamar a amar de maneira prática, efetiva, como diz o apóstolo Paulo, que não seja só de palavras, mas de fato e de verdade. Não é possível que a gente chame negligência de qualquer coisa, sem que seja de fato negligência, desrespeito, desconsideração. Sua palavra final? Mesmo que você tenha se sentido negligenciada, não amada, não protegida, você tem um pai, e esse pai, ele não deixa você. Você é a coisa mais preciosa para ele. E ainda que vivemos nesse mundo de pecado, muitas coisas ruins acontecem. Mas tem uma solução ainda. Se você foi abusada, se você foi violentada sexualmente, se você tem traumas, dores, feridas, lembre-se que você tem um pai que está atento, com os olhos atentos em você. E há ainda esperança, né, Darleide? Você pode continuar, você pode ser feliz, você pode se livrar desses sentimentos, dessa dor. E aí, para a gente fechar, o perdão. O perdão, ele não tem negociação. Assim como não deveria ter negociação diante de um crime tão terrível, você não tem outra saída para a tua cura, a cura da tua alma, se não perdoar. Agora, perdão é uma coisa. Eu perdoo você, ok. Mas você precisa fazer a tua colheita. Porque o perdão tem a ver com a gente, né?
Então, não carregue a dor da culpa, da dor, da mágoa, do ódio que o perdão traz. Se livre disso. Se trate. Saiba que tem um Deus que protege, que ama. Como é que Ele me protegeu? Esse mundo, muitas coisas acontecem. Mas Deus, Ele nos tem, né? Deus abomina. A Bíblia fala que Ele odeia a violência. Então, é isso. Tratar. Se cuide. Cuide da sua criança interior, porque não existe adulto saudável com criança interior ferida. E cuidem das crianças à sua volta, das crianças que precisam ser cuidadas agora. Obrigada, minha querida. Até um próximo. Ok. Que Deus abençoe a você, um grande abraço. Eu sei que a gente toca em pontos doloridos para muita gente aí do outro lado, mas Jesus, que seja a tua calma, a tua paz e que haja sabedoria. Um grande abraço. Fica a dica, não é? De pedir a revista Mente Feliz. Um abraço, até a semana que vem.